Não foi em vão que este testemunho aqui chegou até você. Escuta só. Cheguei num culto, Deus pegou uma pastora e disse: Ingrid, você tá firme com Jesus? E eu disse: não tô firme. Ela falou: pois volte para Deus pelo amor, porque se você voltar pela dor, vai ser mais difícil. E naquele momento, eu virei as costas e falei comigo: quem essa pastora pensa que ela é para falar que eu vou voltar pela dor? Deus vai me obrigar a voltar para a igreja? Deus vai fazer com que eu entre na igreja numa cadeira de roda, em cima de um leito, de um hospital? Que Deus vai pôr a mão na minha vida? Eu não sou obrigada, eu não quero ir para a igreja agora. Eu não tenho tempo, eu sou nova. Eu tenho uma vida pela frente. E olha o que fizeram comigo na igreja. Expuseram uma falha minha, um pecado meu. E aí foi quando, passado-se esse tempo, o Richard chegou da escolinha, da creche, na época, 2 anos e meio. E naquele dia eu trabalhava numa cafeteria e eu trouxe um produto químico para limpar a casa, só que eu trouxe num copo plástico. Eu disse: chega lá, eu vou misturar na água, multiplicar, como se fosse um detergente para desencardir o chão, tipo um limpa-pedra, mais ou menos, para a galera entender, para os irmãos entender. E eu tava com um amigo que veio conversar comigo, vizinho, e eu derrubei aquele produto e restou só um restinho. Eu falei: não, mas esse restinho aqui dá para mim pôr no balde e lavar a casa. E eu cheguei e eu deixei. O Richard chegou da creche, desceu. Quando ele desceu, ele ficou lá embaixo e aí eu desci depois. Quando eu desci depois, o Richard já estava caindo, desfalecendo, que ele não sabia falar ainda muito bem, porque ele tinha só 2 aninhos e meio. E ele gritava: tá queimando, tá queimando, tá queimando. E o meu filho vomitando muito, muita baba, muita saliva e muito sangue. E aí eu liguei pro SAMU, o SAMU falou: não induza o vômito, leva ele pro primeiro hospital. Levei ele pro primeiro hospital. O hospital falou: se ele tomar uma gelatina, se ele comer aqui, ele tá de alta. Eu queria voltar para minha rotina, porque quando a gente começa um processo de tratamento pela parte do Senhor, a gente acredita que vai acabar na nossa hora, no nosso tempo. E uma vez que você entra no processo de Deus, não tem como você sair. É só quando Ele determina. Tem prazo de início, mas tem prazo de término. E é o Senhor quem decreta. E ali eu falei assim: não, Richard, tem que comer. Não dá para fazer nada, não, porque aqui a gente não tem os equipamentos para fazer os exames. Vamos dar alta para ele. Deu alta. Nós voltamos para casa. O Richard passou a noite toda agonizando de dor, gemendo de dor. Um bebê de 2 anos e meio de idade. E eu fui trabalhar no outro dia. Quando eu fui trabalhar no outro dia, eu senti aquele aperto no coração de mãe. E aí eu liguei pra minha mãe e disse: mãe, como que o Ri tá? Ele já mamou? Ela falou assim: não, ele não mamou. E ele tá babando aqui, ele não tá comendo, ele não tá ativo, ele só tá deitado. Quando eu cheguei em casa, eu pedi pro meu patrão me liberar. Cheguei em casa, peguei o Richard e fui levar ele na Santa Casa, um hospital referência aqui na capital de São Paulo. Hospital escola, maravilhoso. Quando eu cheguei lá, eles levaram o meu filho pro setor da endoscopia e eu fiquei lá embaixo, como se nada tivesse acontecido. E o Richard desceu numa maca de um hospital, cheio de equipamento. Levaram o Richard para uma enfermaria e disseram: nós não sabemos ainda o que seu filho tomou, mas o que ele tomou queimou a boca, a garganta, o esôfago e o estômago. E deu queimadura de 3º grau. Ele vai ter que fazer exames a bases muito fortes, vai ter que tomar remédios fortíssimos a bases de morfina e endorfina, porque grande é a dor. E amanhã sai o laudo da endoscopia. Que produto que foi esse que ele ingeriu? Porque foi um acidente doméstico. E ali o meu chão caiu. Quando o chão da gente cai, a gente não se preocupa quem está olhando, quem está tendo. Por isso que quando eu entro na presença de Deus, eu não preocupo quem está, se estão preocupados com a minha roupa, se estão preocupados com a minha forma de adorar. Eu sei como eu estive dentro de um hospital com meu filho desenganado pela medicina. Porque Deus falou que tinha uma marca, um chamado na minha vida e não quis receber. E naquele dia, eu entrei naquele banheiro e falei: Deus, toca em mim, mas não toca no meu filho. Mas já era tarde demais. Deus permitiu, porque Deus não tenta ninguém, não faz mal a ninguém, mas Deus tirou a mão dele de proteção e permitiu as trevas tocar. Não matou, porque os médicos disseram: era para o teu filho ter morrido, mas ele não morreu. E aí no outro dia veio o laudo médico: o que o seu filho tomou, Ingrid, foi só da cáustica. E naquele momento eu falei: vamos lavar, vamos fazer lavagem de carvão. A médica disse: não tem como fazer lavagem de carvão, porque soda cáustica é um produto corrosivo. E digo mais: o seu filho nunca mais vai poder comer pela boca.
Seu filho nunca mais vai poder beber pela boca. Ele vai comer agora, por um bom período, pela sonda nasointeral, que é uma sonda que vai pelo nariz e desce direto no estômago. A boca do Richard toda deformada, a língua dele deformada, os olhos fundos, porque já fazia dias que não comia, não bebia mais. E a médica disse, eu falei, mas quanto que vai ter alta? Ela falou, não tem alta. O tratamento é por tempo indeterminado. Só um milagre ou só se houver alguma coisa. E ali naquele momento, ela falou assim, o seu filho vai ter que fazer endoscopia uma vez por semana, junto com a dilatação de esôfago. E ali começou o meu processo. Eu comecei a ser moldada por Deus. Dentro daquele hospital, eu lembrei do culto, eu lembrei das ministrações, das pregações, e eu queria ir para o culto. E aí eu lembrei que o meu irmão, né, congregava numa igreja, do pastor, do apóstolo Rodrigo Salgado. E eu falei, eu vou lá. E aí eu falei, mas como que eu vou se eu não tenho ninguém aqui para deixar o Richard? Já tinha uma senhora lá, cuidando do netinho dela. Eu falei, senhora, você pode cuidar do meu filho que eu vou para a igreja, porque eu preciso ouvir uma palavra? E ali a gente pegou, ela ficou com meu filho. Eu falei, é o tempo só de eu ir para a igreja e voltar. E aí eu fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, era ainda lá na igreja administrativa. E o apóstolo estava pregando e ele disse, ei, você que entrou aqui, e o médico disse que não tem mais jeito. Ele estava pregando sobre Lázaro quando estava na sepultura. Assim manda te dizer o Senhor, essa situação não é para morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. E eu comecei a chorar. Eu peguei aquela palavra para mim. Mas aquele processo de ressurreição da saúde do meu filho de milagre durou 3 anos. Estou resumindo aqui porque a gente não tem mais tempo. Demorou 3 anos. O Richard fez mais de 50 endoscopias com dilatação de esôfago. Eu perdi o emprego. Isso tudo muito nova, tá? Isso eu estava em meados de 15 para 16 anos de idade. Não tinha mais como trabalhar, precisava terminar meus estudos, estava no ensino médio. Richard saiu da creche, tinha que ficar 100% para ele. E agora, como que sustenta uma criança e uma adolescente? Mãe. E naquele momento foi a minha mãe que me deu um dos maiores amparos. O meu tio que morreu de câncer, salvo, batizado num leito de hospital, porque eu falei, Deus, o Senhor falou que ia salvar toda a minha família. Deus falou, salvar não significa manter vivo aqui nesse plano físico. Salvar é manter vivo e em paz nesse plano espiritual. Meu tio, mesmo alcoólatra, é ele quem comprava o leite do Richard, é ele quem comprava as comidinhas para o Richard comer no equipo da sonda. Era ele quem comprava as coisas. E aí eu voltei para a igreja pela dor, do jeito que a pastora falou. E eu orava muito para Deus curar meu filho, e Deus não curava meu filho. Eu lembro uma vez sentada lá, onde a gente comia com o apóstolo, terminava os cultos, né, de manhã, ele fazia o almoço para a gente comer. Isso eu nunca contei para ninguém. E se tiver alguém assistindo da Pleno, recebe esse testemunho. Às vezes eu ia para o culto de manhã, porque eu não tinha o que comer em casa. E às vezes eu saía da minha casa e atravessava a Avenida 1 a pé com o Richard no colo. Era a forma que Jesus me fisgou pela isca. O apóstolo, um pastor, nunca negou nada. A gente sentava, a gente comia. E eu ficava para o culto da tarde. Eu ficava no culto da tarde. Aí eu comia, algum irmão pagava alguma cantina para mim. E eu ficava para o culto da noite. E Deus não curava. Aí um dia o apóstolo falou assim, começa a apresentar a comida do teu filho, começa a consagrar a comida do teu filho, começa a agradecer, porque houve uma melhora. O Richard saiu da sonda e começou a comer pastoso, mas entalava muito. E aí foi quando eu comecei a buscar e eu me tornei obreira da casa do Senhor. Irmã Marlene, na época ela conduzia o louvor da tarde da bênção. Eu na porta da igreja, ela falou assim, por que você não vem ajudar a gente na tarde da bênção? E aí eu lembrei da igreja que havia me excluído porque eu tinha caído em pecado, do irmão que compartilhou uma queda minha, quebrando uma ética. Mas eu entendo, não tinha sabedoria. E perdoei ele. E eu comecei a fazer a obra. E então eu parei de pedir para Deus curar o meu filho. Eu tinha pouca condição financeira, bem dizer nada, eu não tinha nada. E às vezes eu ia pro culto lá na Pleno. E eu pegava o irmão e dizia, me empresta.
R$6 na época, a passagem era R$3. Me empresta R$6 para mim levar meu filho. Aí eu tinha que explicar toda a história. Era como se Deus sempre me levasse para o Val de Jaboque. Era como se Deus sempre me levasse para o Peniel para ter um encontro comigo. Às vezes o irmão não me emprestava R$6, ele me emprestava 10. Sobrava R$4. Eu falava, o que eu vou fazer com esses R$4? Vou guardar para a próxima passagem? Vou comprar uma fruta e legumes para o Richard comer? Vou comprar um lanche para mim, porque eu vou passar o dia todo no hospital? Isso com 16 anos de idade para 17 anos. Às vezes o irmão, eu pedi emprestado sem ter condições de devolver. Quantos irmãos me ajudou? Uma vez entrei no ônibus, o Richard agitado, porque ele tomava muita anestesia. Já sofri racismo. E ele agitado, tadinho. Meu Deus, uma criança fazer uma endoscopia por semana, gente, é muito sofrido, é muito judiante. E eu dei um suquinho pra ele. Quando eu dei o suco, ele tacou e caiu numa senhora. A senhora virou e falou, sua negrinha. E eu tava indo pro hospital com o Richard. Aonde Jesus pôde me levar, ao nível mais baixo, para poder tratar comigo, ele me levou. Assim como ele levou o profeta. Na casa do oleiro, ele me levou. E ali naquele momento, fui para o hospital, debaixo de humilhação, sem pai para defender, sem ninguém. Mas eu sabia que a presença do Espírito Santo estava ali. Quando foi na 55ª endoscopia, já estava casada. Deus me deu um marido que me amou e me ama de verdade. Que acreditou em mim. Mesmo não sabendo falar direito, se comportar, se vestir. Eu falava, eu quero um homem que vai me tratar como princesa, não que vai me usar. E o primeiro nome que ele me chamou foi de princesa. E ele me abraçou. E aí eu fui fazer a 55ª endoscopia, eu tenho lá até hoje. Quando cheguei, houve um alvoroço no setor da endoscopia da Santa Casa. Tenho provas. Depois eu mando a imagem para você colocar aí. E o laudo médico veio com o diretor da endoscopia dizendo, mãe, vem cá, você que é a mãe do Richard? Eu falei, sou. E nisso tinha outras crianças que também tinham tomado soda cáustica e estavam fazendo tratamento há mais de 10 anos, 15 anos. O Richard tinha 3 anos fazendo tratamento. Crianças que ficou com a boca deformada, a boca do Richard voltou normal, a língua do Richard voltou normal. Eles me chamaram e disseram, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas está cicatrizado por dentro. Meu Deus. O Richard está recebendo alta do tratamento dele. Meu Deus do céu. Aquele dia eu glorifiquei ao Senhor. E eu nunca mais saí da presença de Deus. Nunca mais. E não saio da presença do Senhor. Então tudo aquilo que a gente falou no podcast, o que faz você não se importar com haters? Isso. Eu fui marcada pelo Senhor. Então eu não consigo ser mais ou menos. Eu não consigo ser mediana. Você sabe o que é você nova, com uma criança para criar, e as pessoas te criticar e não ter ninguém, entre aspas, para poder pegar na tua mão? Eu lembro que tinha uma irmã, não sei se ainda ela congrega lá, que ela veja isso daqui, chama Jane. Aquela mulher foi uma mãe para mim. Bispa Jane. Uma mãe para mim. Quantas vezes aquela mulher me deu dinheiro para mim levar meu filho no médico? Quantas vezes, Pedro? Aí eu vou me perder porque tem tantos mil visualizações, não sei quantos milhões de engajamento. Ele me escolheu quando eu não era ninguém. Eu quero dizer para vocês que Deus é Deus que faz milagre. Existe um milagre instantâneo e progressivo. Qual é o milagre que Deus tem para você? Hoje eu tô aqui casada, formada. Meu filho fala inglês fluente. Come de tudo, tenho família. Hoje eu mentoro mulheres, eu dou mentoria para mulheres. Eu instruo pessoas, eu influencio famílias, vidas, casamentos. Então eu contei tudo isso daqui para dizer assim, não para não. Você passou por tudo isso, não foi para ser um meia boca. Você passou tudo isso para você ser inteiro na presença do Senhor.